É a realidade do futebol brasileiro para o treinador, né? Só uma conversa, não dá para fazer mais do que isso. Inclusive tem jogadores que estão com problema, o caso do Zé Roberto e do Avni. Nós vamos definir a situação deles até amanhã. São pequenos problemas e que você tem que aguardar, porque nós estamos na fase da recuperação do jogo aí, né? Não deu nem 48 horas, é normal dores, alguma situação que é reflexo de jogo. Então tem que aguardar. Já tenho a ideia do time na cabeça, mas estou dependendo disso. E aí nós vamos conversar no hotel, em cima do adversário, que é um adversário bem organizado, ganhou bem o jogo do Figueirense, então vai ser um jogo bem difícil. Bom, primeiro eu queria, através da tua pergunta, falar até pela última vez a respeito do jogo do Grêmio, porque depois do jogo foi muito conturbado, né? Eu acho que é importante agora encerrar o assunto, e foi isso que eu falei para os jogadores. Mas realmente eu nunca tinha vivido no futebol uma situação tão absurda. Acho que a repercussão nacional foi muito grande, e de reconhecimento do que aconteceu. Fiquei assim chocado realmente, mas nós temos que tentar esquecer, porque não dá tempo para lamentar, né? Nós não temos condições disso. Algumas coisas foram muito importantes no jogo. Nós viramos um jogo dentro do Estádio Olímpico com mérito, né? Então, se você tirar o jogo do São Paulo, que eu acho que foi um jogo que não foi muito bom, na minha avaliação, e até por ter sido outra competição, tem influenciado, mas no jogo contra o Corinthians, contra o Palmeiras e contra o Grêmio, nós fizemos defensivamente uma excelente exibição. Nós não tomamos gol contra o Corinthians, não tomamos gol contra o Palmeiras, e não tomaríamos gol contra o Grêmio se não tivesse acontecido os erros absurdos desse árbitro, desse trio de arbitragem. Então o time está começando por aí, né? A minha ideia é ter uma organização de defesa, de meio campo, para dar segurança, ser um time forte nesse aspecto e buscar uma melhora ofensiva. Eu estou tendo muito problema no aspecto ofensivo, sem jogadores sendo contratados, então muito difícil ainda nessa questão. E o que eu queria falar para o torcedor do Bahia, eu vejo que por ser de fora, eu acho que eu posso dar uma opinião, né? Até porque foi a primeira vez no futebol que eu tive um sentimento ruim, assim, sabe? Me senti muito mal lá em Porto Alegre. E eu costumo ser uma pessoa, até por princípios, educada e respeitadora. E só uma coisa me tira do sério: é a injustiça. Já aconteceu algumas vezes comigo isso, e mais uma vez aconteceu. Eu realmente me dirigi ao auxiliar no final do jogo, porque eu não aceito esse tipo de injustiça no futebol. Nós temos que acabar com isso. Não é possível que as equipes aqui da região, né, ou do próprio estado, não tenham o mesmo direito de ter arbitragens decentes, né, ou arbitragens que apitem o jogo com dignidade e que lutem pelo direito de estar na primeira divisão, porque senão há uma tendência natural dessas equipes irem para a segunda divisão. E a gente não pode aceitar isso. Eu nunca tinha sentido isso que senti, e talvez seja um sentimento do torcedor. E eu acho que a única maneira de mudar isso é mudando o conceito, mudando a atitude. De união, né, das pessoas, ou de quem está fazendo parte disso, que são imprensa, dirigentes e torcedores, né, do futebol, por exemplo, do estado da Bahia, para dar como exemplo. Se não mudar isso, não se fortalecer e trabalhar em prol do fortalecimento dos clubes em todos os aspectos, e também o político, né, vai chegar uma hora que você não tem a força que deveria ter dentro do campo, e o treinador é impotente, porque nós fizemos tudo certo no Olímpico para ganhar o jogo, e estávamos ganhando, e uma força externa nos tirou essa vitória. Isso não pode acontecer mais. Então eu queria pedir ao torcedor do Bahia, que principalmente, que é onde a gente tem essa possibilidade de jogar em casa, e aí em cima da tua pergunta, não podemos ter pressão em casa. Ao contrário, quem tem que ter pressão aqui é o adversário. E o torcedor não pode vaiar o nosso jogador se estiver perdendo, se estiver tendo problema. Tem que incentivar, porque quem mais sofre com a possibilidade de uma segunda divisão é o torcedor. Porque o jogador e nós, comissão técnica, nós passamos pelo clube. Então eu peço esse apoio
incondicional do torcedor em todos os jogos em casa, que apoie, que incentive, porque da minha parte eu não posso garantir que nós vamos ganhar todos os jogos. Mas eu posso garantir ao torcedor que nós vamos ter alma, que nós vamos lutar até o último segundo, nem que tenha que dar sangue em campo. Porque agora é um compromisso que eu tenho também com o clube, de ter uma classificação digna. Porque o que aconteceu em Porto Alegre é deixar qualquer profissional indignado e com vontade de trabalhar, né? Com vontade de buscar resultado para realmente dar alegria a pessoas que sofrem há muito tempo. Há quantos anos o Bahia vem sofrendo aí com queda, se mantém um ano, daqui um pouco corre risco, ficou muito tempo na segunda divisão. Então, por favor, torcedor do Bahia, ajude esses jogadores em todos os jogos e que a gente dê o sangue dentro do campo para buscar essas vitórias e conseguir uma classificação digna. Esse é o meu pedido. Eu acho que no Brasil o aspecto psicológico do treinador deveria até ser psicólogo, né? Porque é muito importante entender de psicologia, porque é quase em cima disso que a gente trabalha o tempo todo. E eu acho que nesse aspecto eu sempre li muito, sempre trabalhei com psicólogos, né? Aqui nós não temos um profissional direto no clube, mas temos o próprio Paulo Angione, que é formado em psicologia, que vai nos ajudar muito. E se não contar com o Zé Roberto e o Avni, eu tenho o Helder, né, na lateral esquerda, e aí na posição do Zé Roberto eu vou ter que pensar um pouco mais em função do adversário. Mas eu estou muito confiante que eu vou ter os dois em condições amanhã. Eu acho que nós estamos muito fortes, assim, e por isso que eu falo do apoio, que o torcedor entenda. Esse time acabou de ser campeão baiano depois de muitos anos, né? Um belo trabalho do Falcão aqui, de toda a direção, e começou mal o brasileiro, muito em função de ter muitos jogadores lesionados e está pagando um preço. Mas não é só o Bahia, olha o Santos, olha o Palmeiras onde estão, tem muita gente sofrendo nesse início de competição, mas nós vamos ajeitar a casa e parte disso, quando você sente que existem jogadores compromissados, com alma, assim, com raça, com dedicação, há uma chance muito grande. Eu tive uma experiência, eu lembro, com o Paraná, em 2006, que nós começamos muito mal a competição e todo mundo dava o Paraná como possível rebaixado e nós classificamos o Paraná para a Libertadores. Então, no futebol tudo é possível, passa às vezes por ganhar 2 jogos consecutivos, como a Portuguesa agora conseguiu. Isso dá um ânimo muito grande e uma possibilidade muito melhor de classificação.